Quantas vezes você já ouviu a frase veículo de emissão zero? Quantas vezes já ouviu dizerem que os veículos elétricos são verdes o suficiente para desacelerar o aquecimento global e salvar o planeta? Bem, isso não vai acontecer, porque eles não são tão amigáveis ao meio ambiente quanto dizem. É hora de encarar a realidade sobre o impacto ambiental dos elétricos. E é por isso que estamos prestes a apresentar 6 motivos pelos quais acreditamos que os elétricos estão longe de serem ecológicos. Não se trata apenas de CO2. Quando as pessoas falam sobre os benefícios dos carros elétricos, sempre destacam a questão das emissões de CO2 em primeiro lugar. Mas e os outros poluentes? Por que não falamos um pouco sobre eles? Para fabricar um carro elétrico, você precisa de baterias, e para fazer baterias, precisa de todo tipo de matéria-prima que precisa ser extraída e transportada. Estamos falando de elementos de terras raras como lítio, cobalto ou grafite, que são atualmente os bens mais preciosos da indústria automobilística. Todos esses elementos existem abaixo da superfície da Terra e exigem métodos bastante agressivos para serem extraídos. O lítio, por exemplo, de acordo com alguns estudos, você obtém 75 toneladas de resíduos ácidos para 1 tonelada de elementos de terras raras como o lítio. Além disso, cada tonelada métrica de lítio requer 500 mil de galões de água, enquanto as toxinas da mineração facilmente se infiltram na água ou no solo. E o processo de fabricação? Mesmo se deixarmos de lado os materiais de terras raras e nos concentrarmos no CO2, as coisas não são nem de longe tão boas como alguns gostam de apresentar. Assim como os carros com motores de combustão interna, os elétricos, também precisam de energia para serem produzidos. Portanto, essas histórias sobre pegada de carbono mínima simplesmente não são verdadeiras. A produção também consome muita energia e recursos, incluindo o uso de combustíveis fósseis em máquinas e transporte de materiais, resultando em um uso de carbono considerável. Origem da eletricidade. A eletricidade utilizada para carregar os veículos elétricos muitas vezes vem de fontes não renováveis, resultando em emissões de CO2 durante o processo de carregamento. Com o crescimento adicional do mercado e o aumento contínuo dos veículos conectados, é óbvio que eles precisarão de energia adicional. Não teria como usar todas de fontes sustentáveis. Com isso, teríamos um aumento do uso de carvão e outros combustíveis fósseis. Estamos a décadas de distância de obter toda ou a maioria dessa energia de fontes sustentáveis. Impacto dos pneus e freios. As emissões de partículas dos pneus e freios também contribuem para a poluição atmosférica. Há também o problema dos pneus e freios, que também produzem emissões e continuarão mesmo se você trocar por um veículo elétrico ou continuar com um veículo a gasolina. Os pneus se desgastam com o tempo e precisam ser substituídos. E quando os pneus estão rodando, pequenas partículas são liberadas devido ao atrito. De acordo com a maioria dos especialistas, essas pequenas partículas são na verdade uma ameaça maior para a nossa saúde. Descarte das baterias. Desafios significativos de reciclagem e descarte, contribuindo para a poluição do meio ambiente. A parte mais problemática do veículo elétrico, baterias em veículos elétricos, e seus riscos são uma ameaça ao meio ambiente em termos de emissão de toxinas, excesso de resíduos e até mesmo contaminação da água potencial. E embora tenha havido muita conversa sobre reciclagem de baterias, não muito foi feito na prática. Segundo algumas estimativas, as taxas de reciclagem são muito baixas em todo o mundo. Outros poluidores. Como você pode ver, não há como considerar os carros elétricos como veículos de emissão zero. Mas mesmo que eles se tornem ecológicos em algum momento no futuro, isso não resolverá o aquecimento global como um todo, porque os carros de passageiros estão longe de serem os maiores poluidores do mundo. Os elétricos representam apenas uma pequena parcela das emissões totais de carbono, com setores como produção de eletricidade
e indústria, contribuindo muito mais para o aquecimento global. Em resumo, podem ser considerados uma alternativa mais sustentável contra os veículos a combustão interna, mas ainda apresentam desafios significativos em relação ao seu impacto ambiental. Se gostou do vídeo, inscreva-se e deixe seu like. E até a próxima.